Boa tarde. Olá, Então, tudo bem, tarde. Bruno? Tudo bem. Cá estamos mais uma vez para a segunda segundo episódio do nosso podcast. Exatamente, que hoje vamos, como já tínhamos explicado no primeiro, vamos introduzir pequenos exemplos de técnicas utilizadas e como é que nós podemos aplicar isso no nosso dia-a-dia e ajudar, obviamente, as pessoas com quem nós trabalhamos. Sim. Em termos profissionais, aulas de grupo, aulas privadas, sessões de coaching. E hoje vamos falar sobre respiração e o impacto que a respiração tem na parte da fisiologia, nos estados emocionais e, obviamente, nos resultados que as pessoas pretendem e que nós também pretendemos quando trabalhamos com elas. Sim, não é isso, é perceber que uma coisa tão supostamente simples como o ato de respirar tem uma importância fundamental para tudo. Aliás, é uma das grandes premissas do Pilates. O foco está muito no core e uma das coisas que faz parte do core é a respiração. Aliás, é um dos 6 princípios do Pilates, é a respiração, saber respirar, saber como respirar e saber mudar o padrão de respiração consoante a necessidade. E é também muito interessante que na PNL existe um modelo que foca bastante a respiração também, que é o modelo de excelência, né? O modelo de... Cadeia de excelência. A cadeia de excelência, isto está bonito, tens-me tu a ajudar com o PNL. É a cadeia de excelência em que a respiração tem um impacto direto na fisiologia, que tem um impacto direto no estado emocional, que tem um impacto direto no resultado. E foi muito interessante, hoje estava a dar treino a uma senhora, já com uma certa idade, e que está a passar um processo de luto. E obviamente o cuidado que eu acho que tive só na forma como ela respirava, e é interessante que a maior parte das pessoas não tem noção, apesar de que neste momento a respiração está muito na moda e há certificações breathwork e por aí fora, que é interessante, e estudos científicos do impacto que a respiração tem a nível do cérebro e por aí fora. E foi engraçado que tivemos 20 minutos da sessão só ela ter a noção aonde estava a respirar e como é que respirava e aonde é que sentia quando respirava. E a diferença de olhos abertos ou olhos fechados, sentada ou em pé, foi só 20 minutos na respiração. E muitas vezes nós achamos que, estou agora a falar da PNL, que há muitas técnicas. Eu lembro que quando eu finalizei o meu Trainer's Training, eu tinha que estudar para 34, 35 técnicas, e muitas vezes é o mais simples que é o mais eficaz. Sim. Na maior parte das vezes. Sim. E a intenção do trabalho que nós temos agora é exatamente simplificar, back to basics, voltar ao básico para impactar, seja os nossos resultados, seja os resultados das pessoas com quem nós trabalhamos. E a importância da respiração, na aula de Pilates, numa aula privada, numa aula de grupo, o impacto que isso tem em termos da PNL e quando nós aplicamos uma técnica, como é que vai impactar. E é muito interessante que muitas vezes, quando eu pergunto, não sei se te acontece a ti, mas acontece N vezes, como é que respiras? E a pessoa não sabe responder. Não sabe. Então, mas antes de falarmos especificamente da respiração, falamos um bocadinho da cadeia de excelência, o que é e as componentes dela, para depois então nos focarmos um bocadinho na respiração. É basicamente termos a noção como respiramos, o impacto que isso tem no nosso estado emocional, que tem no nosso resultado, porque muitas vezes nós ou estamos com raiva, ou estamos com medo, ou estamos ansiosos, que é neste momento o que acontece no nosso dia-a-dia, de uma forma muito intensa. Como é que nós estamos a respirar quando estamos ansiosos?
e qual é o resultado que estamos a ter porque estamos a respirar daquela forma. Sim. Qual é o impacto que isso tem na fisiologia? Sim. Okay? A nível bioquímico, a nível neurológico, a nível fisiológico, qual é o impacto que isso Respirar tem? de determinada maneira. Exatamente, exatamente. E o convite mesmo que eu faço, seja nas minhas sessões de coaching, seja nas sessões de pilates ou numa aula de grupo, é a pessoa investir tempo de conhecer bem os padrões respiratórios, os próprios padrões respiratórios, perceber como é que respira quando está alegre, respira quando está calma, a forma como respira quando está ansiosa, com que intenção? Para mudar. Sim. Para estar mais consciente da forma como está a respirar e saber que a forma como está a respirar vai influenciar o resto e conseguir, de alguma forma, controlar isso. Mais do que controlar, que não é das palavras que eu mais gosto de usar, eu diria escolher a forma como vai respirar. A parte do controlar tem muito a ver com o pilates. Exato. Mas também Nós temos aqui dois... usamos muito o termo controlo porque o Joe Pilates, o Joseph, chamava o método dele contrologia. Portanto, tem a ver com controle e parte do controle é outro dos princípios do Pilates. E atenção, há uma diferença que eu também já debati sobre isso. Que eu, ao dar as aulas de Pilates, eu utilizo a palavra controle, que é tu controlas o movimento. Sim. Agora, é muito mais desafiante controlar um estado emocional. Sim. Pronto, eu também já debati, mas assim, eu utilizo a palavra controle no mal e agora sei porquê, porque controlar, esticar a perna, fazer qualquer movimento, tu controlas o movimento conscientemente. Exato. O estado emocional, há muitos mistérios a nível do inconsciente que faz com que a coisa seja mais desafiante para conseguir controlar. Isso porque é que eu faço muito o convite de, eu escolho a forma como lido com os meus estados emocionais, com os meus vários estados emocionais. Mas isso é linguística que nós exploramos nas nossas formações. Sim, mas é um bocadinho por aí. Perceber como é que o padrão respiratório vai influenciar o nosso estado e como é que o padrão respiratório vai influenciar o nosso sistema nervoso, que depois acaba por influenciar o nosso estado. E muitas vezes as pessoas complicam desnecessariamente. Sim. E é muito simples começar pela respiração e fazer um bom investimento, simplificando como é que nós respiramos. Sim. Isso é o convite que eu faço. E lá está, e escolher, controlar, whatever, a respiração que queremos fazer para o fim que queremos. Sim. A respiração tem influência direta no comportamento. Sim, tem influência direta no sistema nervoso autónomo, que depois tem influência direta... Consequência, comportamento. No nosso estado, no nosso comportamento. Sim. Sim. E para mim, usando a cadeia de excelência, este modelo que existe na programação neurolinguística, simplifica muito as minhas estruturas de coaching, porque eu utilizo como o core, utilizo como o centro. Tudo o que eu faço numa ação passa pela respiração. E pronto. E o convite é esse para as pessoas explorarem isso. Sim. Perceberem como é que estão, perceberem em cada situação como é que estão a respirar, se estão a respirar de uma forma rápida, curta, se estão a respirar de uma forma lenta, mais profunda, se estão a respirar... E sabes que sabes que a forma como tu respiras influencia em termos de PNL. Se tu utilizas mais a parte visual, auditiva ou sinestésica, Sim. é tão interessante. Sim. Se tu respirares de uma forma mais lenta e pausada, e faz todo o sentido, mais sinestésico. Se tu respirares mais ou menos a meio, um bocadinho mais rápido
é mais auditivo, e se tu respirares no peito, a falar muito rápido, com pausas muito curtas e a movimentar muitas mãos, és considerado mais visual. Atenção, isto é uma generalização, sim, ok? E as pessoas têm tudo, utilizam num momento específico uma parte. Pronto. E então é interessante ver o impacto que isso tem também na forma como recebem a informação. Também. Porque depois isso é uma das coisas que haveremos de falar lá mais para a frente, a nível de rapport, que é importante para criar rapports, estar muito atento a esta parte da respiração. Ai, muito mesmo. Eu utilizo a respiração para estabelecer. Sim. Facilita o processo bastante. Mas para saber mais, tem que ouvir o 3º episódio. Estaremos cá daqui a uma semana ou 2, eventualmente depois das festas. Sim. Vamos deixar passar agora as festas até ao próximo episódio. Mas sim, até breve. E boas festas.